E vamos falar do quê? Da onça? Vamos começar com a onça aí? O que rolou? A onça que comeu carne humana, Hoje vai ser né? interessante, porque hoje vai ser um sem filtros aqui. E um papo aberto. Vai ser bom, porque eu tenho certeza que tem muitas convergências nossas, assim como nós temos. Vamos pensar, vamos discordar de algumas coisas, mas isso vai ser interessante, vai tornar o diálogo interessante. Porque não Eu acho que a gente pode começar do tipo: onça que come carne humana. Volta a comer carne humana, não? Como assim? Se ela comer uma vez... Comer, neném. E se você olhar os outros grandes predadores que tiveram essa oportunidade, não é comum. Não é comum. É menos comum do que as pessoas imaginam e mais comum do que realmente acontece. É meio louco. Não entendi. Ok, vamos lá. Com o advento da internet, porque assim... Os casos foram relatados. Os casos foram relatados. Mas assim, esse foi um caso que bateu assim muito numa... Mas quantos casos podem ter acontecido por aí, né? Em ribeirinhos ou aldeias? A gente vê às vezes uns vídeos, os caras... Outro dia eu vi, acho que você até reagiu, não vi? O cara tava dentro do acampamento dele ali, a onça, ele tá na parte superior, a onça... Sim. Porra, a onça tava ali, cara. Foi lá procurar um peixinho, né? Então, Então, eu acho que tem muitos casos que não foram relatados. Agora, se você olhar os outros grandes predadores que tiveram a chance de se alimentar de um ser humano, não vou dizer que o cara fala assim, nossa, que delícia de carne. Não, é porque é uma presa fácil, não é muito fácil. Né? Pra que eu vou brigar com o jacaré se eu tenho um cara que não sabe nem se defender? A gente perde o quê? Na corrida? A gente perde em tudo. Perde na força? Pra onça, tudo. Você vai nadar, ela Perde nada. nos sentidos? A onça enxerga melhor? Ela não enxerga, ela não tem a visão do ser humano colorido, etc. Mas ela tem uma A gente boa perde visão. pro inseto, cara, não vai perder pra onça. A gente perde pro inseto, irmão. Não adianta correr. Não adianta correr, nem ter Inclusive, é uma das estratégias boas, Vilela. Você vai com um amigo mais gordinho que corra menos que você. Você não precisa correr mais do que a onça. O famoso amigo da floresta. Você precisa só correr mais que o gordinho. Mas a pior coisa é que tenta correr. Por quê? Se você correr, você estimula ela a predar. A caça? Claro. Acende, bicho. Acende o bicho. Se eu correr em direção a ela. Essa é uma melhor estratégia. Melhor do que fugir dela. Melhor. E ela fica só de boquinha aberta esperando. Não. O trouxa. Ela vai pensar, pô, o que esse maluco tem? Ele tem alguma... É um blefe, cara. Você tem alguma carta na manga que ela não sabe, entendeu? Eu tive muitas vezes em frente de onça. E assim, tive vezes que eu desci no barranco no ímpeto, porque a gente quer continuar a gravar. A onça tava lá, a gente desce no barranco e continua gravando ela ali. E ela te encarando? Então, aí eu já tive diferentes situações. Que você vê, ela olha pra você, ela fica com a cauda assim, e ela fica olhando pra você. Quer dizer o que? A cauda assim, atenção? Um gato, ela tá instigada, assim. Ela tá curiosa, tá olhando e fica com a cauda mexendo. Então, assim, você vê pelo comportamento dela, se ela tem interesse, então você não vai fazer isso. Eu nunca tive na minha vida que levantar os braços pra fazer coisa. Eu vi outro dia também uma cena no meio da mata, os caras também, tem um vídeo que os caras fizeram, a onça ali, os caras... gritando, e ela vem pra cima. E ela vem pra cima. Batendo, fazendo barulho. Então, isso intimida ela. Se você sair correndo... Onça é que nem ser humano, tem personalidades diferentes? Pô, não é uma coisa geral assim? Não. É mesmo? Igual ser humano, pô. Pô, ela pode estar num dia bom, num dia ruim. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa. 2 caras em cima da moto é infinitamente mais perigoso do que onça. Pelo menos no Rio de Janeiro é assim mais ou menos. É muito raro acontecer, mas quando acontece é um alerta pra gente. Depois até a gente vai dar uma olhada nas imagens de a captura dessa onça que eu trouxe, o pessoal da Reprocon mandou. E assim... se a onça não tivesse, quando aconteceu, eu fico às vezes meio intimidado de falar certas coisas lá, porque a gente tem toda uma classe de biólogos e tem muitos românticos, né, com relação a isso. E às vezes fala assim, tá indo? Não, é o ser humano que tá invadindo a gente. Isso é meio cansativo, porque assim, sim, a gente já sabe que o ser humano tá ali. E, inclusive, neste caso específico, tava interagindo com essa onça. O que tudo indica, tinha alimentação ali da onça, né, pra turismo, né? Eu vou te falar algo que... Não, cara... Mas tinha gente ali perto. Com a propriedade de 100%, tá? Porque eu estive na região, gravei essa onça, eu estive com fotógrafo, com coisa, porque naquela época falaram, tem uma onça que tá dando mole ali. Eu fui, nunca usei, porque eu vi que era cevada. Eu tenho as imagens. Até falei pro Negão buscar, porque acho que a gente vai
vai até mostrar isso aqui para mostrar o que é a diferença de uma onça que você faz observação, que ela não foi cevada, e uma onça cevada. Eu tava gravando na época pra Brasil Biomas. A onça cevada fica te querendo ali, né? Ela fica esperando você dar alguma coisa. Não, ela desceu o barranco, ela sentou na frente da proa do barco, esperando o peixe. Cara. Ponto final. Eu tô te falando com toda a propriedade. Não foi alguém que me contou. Tô te falando, essa onça, nós gravamos. Quando eu vi isso, eu falei, pode parar de gravar. Essa onça não serve, porque é evidente que ela está acostumada com peixe. E eu não vou pôr no programa um bicho desse, entendeu? Porque não é isso que a gente quer, né? Mas era evidente. E eu tinha esquecido, minha fotógrafa até me ligou e falou, a gente comprou mel, você foi na casa do cara aí, comprou mel lá, esqueci o nome do senhor. Seu Jorge. Seu Jorge, infelizmente, foi embora. Você comprou, você conversou com ele, eu não nem lembrava disso, que a gente comprou mel dele, mas eu lembro da onça. Então, assim, 100% de certeza, a gente não tem dúvida, eu estava lá, esse bicho era cevado. Então tá aí, o próprio Richard estava lá, né, cara? Eu estava lá e tenho imagens aí que eu não sei se guardam porque eu não usei, porque eram péssimas. Porque quando quiser passar o vídeo... São outras imagens que a gente trouxe, é a captura dela. Né? Um trabalho incrível do pessoal da Reprocon, Gedi Edson, né, que comanda a Reprocon, são os pesquisadores hoje que têm o maior acervo de sêmen congelado de onça pintada no Brasil, né, tanto ex situ como in situ. E essa onça tinha que ser retirada. Eu não queria dizer nada, mas tinha que ser. Por quê? Porque ou a população ia matar. Sim, faz parte do protocolo. Isso foi uma coisa que me chateou um pouco, porque o pessoal me perguntou, a Globo me procurou, a Metrópolis procurou e perguntou, o que faz com a onça? Olha, no protocolo internacional, você tem duas opções. Uma é o abate, a outra é a retirada do bicho. No Brasil, não há o hábito do abate. Apesar de previsto em lei. Apesar de... Você não tem um hábito, porque isso causa comoção, etc. Mas o que acontece? Você precisa tirar o animal dali para evitar maiores problemas. Então, mesmo que seja ou não seja onça, tu tem que intervir de alguma maneira para que as pessoas não vão lá fazer a caça às bruxas. Exatamente. Inclusive, na minha concepção, eu acho que eles mataram a onça que realmente causou o problema. Aquela onça que eles capturaram já era uma onça com 8, 10 anos, estava com os dentes caindo. Isso indica ataque, tá? Porque a onça, ela não é uma predadora de ser humano. Como é que a onça aprende a caçar? Ela aprende a caçar com a mãe. Então as mães não caçam seres humanos. Para isso acontecer, tem que ser uma coisa esporádica. Geralmente são pessoas, são onças que estão assim, com problema de cegueira, problema de dentição, não consegue ir lá caçar a capivara, não consegue caçar o jacaré. E aí pode acontecer dela atacar o ser humano. E aí, muitas das vezes, o cara consegue escapar até. Porém, se a onça for juvenil e ela tentar, ela é muito mais eficiente do que os outros predadores. Os outros predadores veem o ser humano como um possível alimento. Leopardo tem leopardo que 80% da dieta dele é primata, é algum tipo de macaco. Inclusive grandes símios. Então quando ele olha pro ser humano, querendo a gente ou não... É parecido. Querendo a gente ou não, o leopardo vai te enxergar como mais um macaco. Dando mole. A onça... O que aconteceu com a onça? A onça existia aqui na América. Aliás, tinham vários animais aqui na América. Inclusive, há 4 mil anos atrás, você tinha mastodonte, parecido com um elefante. Você tinha megatherium, você tinha outros animais que existiam aqui. Então, o ser humano chegou aqui, os povos indígenas chegaram aqui e começaram a lidar com esses animais. A gente romantiza muito os povos indígenas nesse quesito, que eles são melhores na preservação. De fato, são. Não tem comparação do povo indígena com o homem branco. Mas os povos indígenas também tiveram seu papel na extinção de vários animais. E a onça provavelmente se deu muito bem com eles, apesar de serem mortas. Porque tá perto da aldeia, o cara vai um indígena, ele não quer, pode pegar uma criança, pode acontecer um revés. Mas isso foi selecionando a onça a tentar fugir do ser humano. Exatamente. Ela tenta fugir. Agora, um tigre, um leão, um urso, é diferente. Então são raros os ataques. Mas eles acontecem. A gente fala... É engraçado que a gente chega e fala, galera, os ataques são incomuns. Aí o pessoal, tá vendo? O biólogo fala que não acontece. Não, aí tu não precisa de um biólogo, pô. Tu precisa de um professor de português, pô. Isso que você falou que é importante. Que é incomum, não quer dizer que não aconteça. Eu entendi o que você falou, mas talvez as pessoas não tenham entendido. As onças que sobreviveram são aquelas que não enfrentaram o ser humano e passaram essa genética adiante. Sim. Talvez as pessoas não tenham entendido isso, entendeu? Então, elas se deram bem com a presença. As que foram pra cima do ser humano, que inevitavelmente nós fomos
Nós tivemos esses embates durante esse, né? A onça sempre tem um papel histórico na Mesoamérica aqui, com um animal de poder, de respeito. Só os caras que eram os top podiam ter a roupa, até hoje, né? Nas aldeias, quem usa a pele da onça é quem tem poder. Mas as que enfrentaram, que têm essa genética, morreram. Então, as que não enfrentaram foram aquelas que passaram a genética. Então, por isso que nós não fazemos parte do cardápio, porque foram selecionadas aquelas que se lascaram. E elas se deram bem.